nós vamos falar hoje sobre os laços de família, o tema que a casa propôs para a palestra dessa noite. Então, nós vamos falar sobre esses laços espirituais e os laços materiais que nos reúnem nessa grande família universal. Vamos pensar a família não somente no âmbito material, mas principalmente sobre o ponto de vista espiritual, com as informações que a doutrina espírita nos traz. E nós vamos partir para essa análise e para essa nossa, esse nosso estudo. Nós vamos partir do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no item, no capítulo 14, onde Kardec, então, vai explorar um dos mandamentos, né, que é honrar pai e mãe. E no item 8, principalmente onde Kardec vai fazer essa distinção entre a família material e a família espiritual, nos falando da diferença desses laços que nos unem. Então, nós vamos partir do Evangelho, né? Nós vamos partir daquela fala de Jesus, tão famosa, quando Jesus, estando reunidos com seus discípulos e com aqueles que o ouviam dentro de casa, um dos seus discípulos vem avisar que a sua mãe e os seus irmãos se encontravam lá fora e queriam falar com ele, buscavam-o, né? E é quando Jesus fala aquela frase tão famosa: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E, né, nós lendo simplesmente, já houve muito debate sobre essa passagem do Evangelho, mas o Espiritismo nos esclarece que Jesus, de maneira nenhuma ali, ele quis ou menosprezar a sua família na matéria, sua mãe, e a história, inclusive, nos narra totalmente o contrário, o cuidado que ele tinha com a mãe, com os familiares, mas Jesus lançava ali as bases para essa distinção, né, entre a família espiritual e a família material, porque ele fala: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele mesmo responde: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este é minha mãe, este é meu irmão. Então, Jesus estava nos legando ali o conceito dessa grande família universal a qual todos nós pertencemos. Kardec, comentando essa passagem do Evangelho, né, que é narrado por Marcos, Mateus e Lucas, ele nos diz que os laços verdadeiros e aqueles que perduram são aqueles espirituais, aos quais nós vinculamos aos espíritos por afinidades de pensamento, aptidões, ideais, porque esses laços eles se fortalecem pela convivência nas nossas diversas encarnações e conforme se dê a purificação desses seres que formam essa família. E Kardec vai ainda dizer que os laços materiais, então, são aqueles mais frágeis, mais vulneráveis, que às vezes se rompem ainda durante a nossa vida na matéria, mas que também, veja bem, isso é o mais importante, esses laços materiais, eles têm a finalidade de ir aos poucos se consolidando nesses laços espirituais dessa grande família espiritual. E Emmanuel vai nos apresentar, eu encontrei, né, esse mesmo conceito numa mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 62, intitulado Parentela. Emmanuel vai nos fazer essa mesma distinção que Kardec faz sobre esses laços da vida material e os laços da vida espiritual. Ele vai dizer, basicamente, nessa mensagem, que nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço dioturno sobre o mesmo teto. E daí, depois, ele sugere uma divisão entre os conceitos de família e parentela, dizendo, então, que família constituiria, então, é o símbolo daqueles laços eternos de amor. E a parentela
significaria esse cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que todos nós temos que diluir as imperfeições dos nossos sentimentos. Então, a família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família, se nós bem soubermos aproveitar essas oportunidades de redenção. Então, veja bem o conceito, né, que Kardec explora e depois é confirmado pelo mentor Emmanuel em diversas. Eu reuni aqui algumas passagens de alguns livros, Caminho, Verdade e Vida. Depois eu vou comentar com vocês uma outra passagem do livro Vida e Sexo, capítulo 2, onde ele fala sobre a família. Então, nos dizendo a importância da família, primeiro conceituando para nós, né, que os verdadeiros laços, então, não seriam aqueles da família espiritual, mas da família material, perdão. Seriam esses lados, porque o que ele está querendo dizer é que nós estamos também na espiritualidade, nós possuímos uma família espiritual, né? Que são as famílias que são unidas pelos laços de amor, aqueles laços realmente eternos, não mais os laços convencionais da matéria, mas os laços espirituais do sentimento profundo. E que a parentela, então, seria aquele cadinho de lutas nosso, onde nós estamos ali convivendo com aqueles espíritos com que nós precisamos nos reajustar. Nós não podemos acreditar no acaso, né, quando a gente se refere aos laços de consanguinidade, como algumas pessoas podem acreditar, pois que mesmo quando em toda a literatura espírita nós estudamos muito e quando nós sentimos dentro dos laços familiares da nossa vida material que não há uma grande afinidade entre aqueles que convivem conosco dentro desse lar da matéria, algum laço há, né? E importante ressaltar que na espiritualidade, assim como na Terra, as famílias são agrupadas em falanges. Isso é Emmanuel que nos fala nessa mensagem também, que nos explica. E que na espiritualidade nós continuamos essa obra de iluminação e redenção de alguns componentes do grupo. Elementos esses que às vezes se fazem ou um pouco mais rebeldes, ou estacionam no seu processo evolutivo. E que então esses companheiros da família espiritual são impelidos, né, pelos seus companheiros e ajudam esse ser que está mais rebelde, que está mais estacionado, a progredir também. E é exatamente quando eu estava estudando isso, eu me lembrei exatamente do livro Nosso Lar, quando a André Luiz, comentando sobre a sua família na carne, né, perguntando da sua mãe, depois sabendo que a sua mãe já vivia em outra colônia, e perguntando do seu pai, sabendo que seu pai se encontrava ainda preso, né, ali nas zonas umbralinas, junto com as suas duas moças que haviam sido suas amantes nessa última encarnação. E André Luiz, depois do encontro com a sua mãe, ele vem a saber então que essa mãe, que é exatamente essa família espiritual que eu estou falando aqui para vocês, que essa mãe propôs aos mentores uma nova encarnação, onde ela viria novamente como esposa daquele homem, trazendo como filhas as duas moças que se fizeram amantes do seu marido nessa vida, para que juntos, todos, iluminados pelo amor, que esse espírito um pouco mais avançado já na evolução iria ajudar, então, a redimir mais uma vez. Então, é esse tipo de situação que muitas vezes nós encontramos dentro do nosso lar, né? É importante, Emmanuel também nos fala, ele vai falar lá no livro O Consolador, na questão 176, ele fala que esses núcleos na espiritualidade, né, essas falanges que ele fala, eles se dilatam à medida que
eles se aproximam da compreensão do onipotente. Então, conforme nós vamos avançando na nossa escala evolutiva, que nós vamos começando a compreender o que é Deus, os seus atributos, e começamos a viver de uma forma um pouco mais cristã, esses grupos vão se dilatando, vão se entrando, então, outros espíritos, e nós também vamos fazendo parte de outras falanges maiores, que já estão no mesmo grau evolutivo que nós. E essas coletividades espirituais estão todas reunidas nas suas características familiares, pelas afinidades da alma, legítimas, sem qualquer artifício, unidas pelos sentimentos mais puros. Então, essa é a finalidade fundamental da nossa família aqui na Terra. É importante ressaltar que muitas vezes, em todos os estudos, nós podemos verificar que muitas vezes vamos usar esse conceito de Emmanuel, então, da parentela, muitas vezes dentro da nossa parentela se encontram membros da nossa família espiritual. Então, nós encontramos muitas vezes dentro da nossa família material aqueles seres que já estão unidos conosco por aqueles laços dos afetos mais puros. Então, nós vamos encontrar muitas vezes aquelas famílias muito harmoniosas, onde entre os seres há uma perfeita congregação de sentimentos, onde todos trabalham em comum, muitas vezes por um membro, para alavancar um membro da família, ou esses núcleos de redenção, eles trabalham para o progresso da coletividade, para o progresso social da cidade onde se encontram. Então, quando nós encontramos dentro da nossa família esses membros das nossas famílias espirituais, é onde há aquele encontro dos sentimentos. Então, muito importante o que Emmanuel nos fala, e que me fez refletir bastante, porque ele fala que se nós soubermos aproveitar essa oportunidade de redenção para transformarmos aqueles que muitas vezes se encontram na nossa família espiritual, na nossa família material, nesses membros da nossa família espiritual, nós teremos realmente cumprido com o nosso objetivo na família. E Leon Denis vai nos fazer uma indagação no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele pergunta a que regras está sujeito o regresso da alma à carne, né? A que regras, então, está sujeito a nossa volta à carne? E as leis que nos trazem para a vida material são as leis da atração e da afinidade. Quando um espírito encarna, ele é atraído para o meio conforme as suas tendências, o seu caráter, o grau de evolução. E as almas seguem-se umas às outras, encarnando-se em grupos, constituindo família ou parentela, reunindo-se novamente na matéria, muitas vezes estreitando esses laços espirituais, tornando-os fortes através dessa vivência em comum, suportando e ajudando-nos uns aos outros na experiência evolutiva. E é dessa maneira que a gente renasce na Terra, segundo as nossas dívidas, segundo as nossas necessidades, assimilando para esse fim a essência genética ainda daqueles que nos afinam, né, com o modo de proceder e de ser. Então, se encontra aí também os problemas da hereditariedade, porque eles descendem, de uma forma geral, desses reflexos mentais que nos sejam próprios. A regra geral é que no nosso berço do mundo, que o nosso berço no mundo é o reflexo das nossas necessidades, cabendo a cada um de nós, quando na encarnação, honrá-lo então com um trabalho digno de restauração, melhoria, engrandecimento, na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos segundo os problemas de regeneração ou mordomia de que carecemos na recomposição do nosso futuro. Tudo isso é Emmanuel que nos fala. Mas então, colocando isso nas nossas palavras, trazendo isso para o nosso dia a dia,
Emmanuel, ainda nessa mensagem, ele vai nos dizer que esses conceitos que nós temos que aprender, todas essas causas variadas, complexas, elas vão se combinar para assegurar para nós encarnados todas as vantagens, as provações que nos convém ao nosso grau de evolução. De acordo com os nossos méritos, as nossas faltas, as nossas dívidas. Então, o conceito que nós temos que aprender de tudo isso é de que esse núcleo estreito da família material, ele sempre vai estar a serviço da ampliação, da depuração e da consolidação dessa família espiritual, que é esse núcleo mais dilatado em que todos nós estamos inseridos e que vai nos conduzindo a mais amplas medidas, que vai ampliando essa nossa capacidade de amar. Porque conforme nós vamos deixando esses laços cada vez mais fortes através das encarnações, com aqueles seres com que nós já estamos, que já fazem parte da nossa família espiritual, trazendo ainda para esse núcleo maior aqueles seres que a gente consegue resgatar, né? Aquele ser que nos parece um pouco mais arredio conosco, ou que nós temos que não temos aquela afinidade, nós sabemos que não existe o acaso. Então, esses seres, eles vão, se nós conseguirmos, através de uma vivência pautada pela doutrina cristã, de muito amor, de muita compreensão, tolerância, nós vamos conseguir trazer esse espírito para essa nossa família espiritual, ampliando cada vez mais essa nossa capacidade de amar. E é disso que é feito, né, esse conceito que Jesus trouxe para nós, dessa família espiritual, foi para nos dar essa exata dimensão que nós, primeiros, nós não estamos abandonados aqui, nessa arena terrestre que nós nos encontramos, todos nós estamos tutelados por aqueles seres que são da nossa família espiritual, que respiram na mesma faixa de interesse afetivo que nós, que são nossos entes queridos, e que nós ficamos, muitas vezes, indo e voltando, muitas vezes reencarnamos juntas, muitas vezes não, né? Por vezes nós nos afastamos um pouco, porque um determinado espírito precisa de algum tipo de experiência, e então nós reencarnamos muitas vezes em outros meios familiares, para de repente desenvolver alguma habilidade, desenvolver alguma virtude que nos falta ainda, para que possamos depois, quando voltarmos realmente para a nossa família espiritual, nós possamos gozar dessa bem-aventurança que é viver entre aqueles que nos amam, que realmente congregam conosco nessa mesma fraternidade, nessa mesma família. Nós temos os mesmos ideais, nós queremos as mesmas coisas. Então, essas inteligências, né, que vivem nas esferas superiores, eles se consagram também a nos resguardar, a nos guiar. Somos companheiros de experiência para fins de progresso e burilamento. Então, essa parentela aqui, que Emmanuel classifica como parentela, e que Kardec vai fazer essa distinção entre família espiritual e família material, ela também é um filtro dessa família espiritual. Essa parentela é um filtro que faz, então, dessa família espiritual sediada além da existência física, mantendo esses laços preexistentes entre aqueles que se comungam o clima. E é isso que Jesus vai nos dizer também. Está registrado no livro, o Espírito Nélio Lúcio, no livro Jesus no Lar, no capítulo 2, onde ele fala sobre a escola das almas. Nesse capítulo, ele vai nos apresentar a importância dessa célula familiar, da sociedade, da humanidade, que é o lar. Templo no qual a sabedoria divina, aos poucos, vai nos habilitando para o grande entendimento da humanidade. Então, o lar, na vida material, ele tem uma finalidade que vai além daquela de natureza educativa. A finalidade do lar é que nós possamos fazer
ali, um curso intensivo, entre 3, 4, 5 pessoas, 5 corações, para a gente aprender a desenvolver esse amor que renuncia, esse amor que se doa, essa capacidade de se doar, de pensar para além de nós. Então, Jesus, nessa mensagem, o Espírito Neio Lúcio vai nos dizer que o lar é um curso ligeiro para uma fraternidade que um dia nós vamos desfrutar na vida eterna. E se nós não sabemos fazer paz dentro de núcleos tão pequenos, como nós haveremos de estender a paz à humanidade a qual vivemos? Lá tem uma fala de Jesus nesse capítulo que diz assim: a paz do mundo começa sobre a telha a que nós nos acolhemos. Como que nós vamos esperar se nós não aprendemos a viver em paz entre 4 paredes? Como aguardar a harmonia das nações? Hoje, quando a gente vive ainda num mundo tão conturbado, onde nós vemos todos os dias guerras, todo tipo de problemas, de lutas, e a gente quer uma harmonia mundial. Como a gente vai querer uma harmonia mundial se nós não conseguimos fazer paz dentro de 4 paredes? Então, assim, seguindo, amparados por aqueles que fazem parte da nossa família espiritual e que ficaram na espiritualidade, nos tutelando, se nós soubermos bem aproveitar esses instantes para a renovação de nós mesmos, se nós soubermos reverter aqueles corações empedernidos, que muitas vezes nós mesmos prejudicamos, se soubermos converter esses corações em corações amigos, nós estaremos nos habilitando pouco a pouco para a convivência na grande família universal, quando nós conseguimos, então, fomos espíritos um pouco mais evoluídos e conseguimos conviver com todos aqueles que nos cercam. Então, assim, eu espero que a palestra dessa noite tenha trazido para vocês essa vontade de, pelo menos, de nós procurarmos um pouco mais entender aqueles que convivem conosco, procurando envolver a todos aqueles nesse ambiente de tolerância, de amor, que nós aprendamos a nos doar para aqueles que estão junto conosco, sabendo que tudo tem um objetivo, que não existe acaso, que não existe isso, que nós estamos juntos muitas vezes dentro de uma família, em que nós não nos reconhecemos muitas vezes muito amados, mas que há um objetivo para isso, e esse objetivo é essa habilitação para um dia nós podermos conviver nessa família universal. Então, tudo isso faz parte de uma grande preparação para essa grande fraternidade universal. Muito obrigado a todos, e é isso.